Esse é um curso de especialização, Ética, Valores e Saúde na Escola, na disciplina de Neurociências, Doenças Neurológicas, com ênfase em epilepsia. Meu nome é Lili Min, então, dando a continuidade ao curso, hoje falaremos de um tema de extrema importância, chamado de AVC, popularmente conhecido como derrame. E você, sabe quais são os tipos de AVC que existem? De fato, o termo derrame, ela significa mais um subtipo de AVC, que seria o AVC hemorrágico, que é um subgrupo em menor porcentagem. A grande maioria dos tipos de acidente vascular cerebral é do tipo isquêmico, que é devido a um entupimento do vaso arterial. Enquanto que no AVC hemorrágico, o famoso derrame, ela é devido a um extravasamento do vaso, ou seja, a um rompimento desse vaso arterial, levando à coleção de sangue, né, no tecido cerebral. Então, vocês podem ver que no isquêmico, ela corresponde a mais ou menos 80% dos casos, enquanto que o hemorrágico, 20%. O mais importante que deve ser discutido em termos de escola, porque hoje você está vendo um exemplo de um cidadão, né, um ser que está hoje inserido na sociedade e que tem todos os fatores e riscos associados. Você consegue identificar alguém conhecido que tem características semelhantes a essa pessoa? Quais são os fatores e riscos que você consegue identificar nesse caso? Vamos lá? Então, vocês devem estar vendo cigarro, tabagismo, 1. 2, o sedentarismo. Está lá sentado assistindo TV, tem o que nós chamamos de marca registrada do sedentário, que é o controle remoto. O terceiro, que seria a alimentação inadequada, fast food, né, com alta taxa de gordura trans, que são fatores que podem levar ao colesterol e levar ao que nós chamamos de aterosclerose. Outro fator que se tem é a obesidade. E tem outros fatores que assim por diante, como hipertensão arterial não controlada, diabetes, que todos eles se juntam para que, a longo prazo, o paciente possa vir a desenvolver um quadro de aterosclerose e um fator para desenvolver o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Muitas vezes, olhando essa foto que vocês estão vendo na tela, vocês vão dizer que, de fato, o acidente vascular cerebral ele é um acidente anunciado e muitas vezes prevenível. E, de fato, as escolas devem discutir esse assunto, dado ao fato de que esses fatores de risco não são, digamos, agudos, mas sim um processo crônico a longo prazo e que possivelmente são preveníveis, desde que seja instaurada uma vida saudável, atividade física, alimento saudável e que assim evita do paciente a vir de encontro com esses fatores de risco e assim evita deles virem a desenvolver um acidente vascular cerebral. Um ponto importante, como proceder diante de uma suspeita de um paciente com AVC? Então, muitas vezes, o que nós vemos é que os pacientes que são vítimas do acidente vascular cerebral não conseguem reconhecer que estão tendo um AVC e chegam muito tarde a um atendimento especializado, do qual poderia modificar a evolução do quadro. Então, é importante que se eduque a sociedade quanto a como fazer um diagnóstico diante de um quadro suspeito e o que fazer dali em diante. Então, é muito simples. Diante de uma suspeita, o que você faz? Basicamente, 3 perguntas ou 3 procedimentos. Pede que o paciente levante o braço para ver se um dos lados pende, porque um dos sintomas do AVC é a fraqueza de um lado do corpo. Você lembra que a função cerebral, se você for acometido de um lado do hemisfério, vai ter fraqueza do outro lado do corpo. Outra alteração de função cerebral que pode acontecer no AVC devido à interrupção do sangue é o que a gente chama de alteração da linguagem, se for no hemisfério dominante e no hemisfério esquerdo. Então a pessoa perde a capacidade de falar ou de entender. Então você pede para a pessoa repetir uma frase, o dia está bonito,
ou então eu gosto de dias ensolarados. A pessoa não tem capacidade ou tem a dificuldade em fazer a repetição dessa frase. E o terceiro, você pedir para a pessoa dar um sorriso, porque da mesma maneira que o braço pende, o rosto ele também tem a musculatura controlado pelo cérebro. Então, se um tecido cerebral for acometido, um lado do rosto vai perder a sua mímica facial ou vai ficar assimétrico. O famoso que as pessoas falam que a boca entortou. Então, nesse sentido, você, diante de um caso de um paciente que tem um desses 3 sintomas, deve-se acionar um serviço de remoção, um serviço móvel de urgência, que em muitas cidades que existem no país é o 192, o SAMU. Isso é muito importante porque o SAMU ele consegue rapidamente resgatar o paciente e, sobretudo, levar a um serviço especializado. E um ponto importante, não deve perder tempo, pois a cada minuto que se passa em que há uma falta de suprimento sanguíneo no cérebro, há uma morte desses neurônios. Então, como nós dizemos, tempo é cérebro. E nesse ponto, é importante lembrar de que quanto mais rápido o paciente chegar num serviço especializado e ser submetido a tratamento especializado, no caso, pode modificar a sua evolução. Então, hoje a medicina dispõe para aqueles casos de AVC dito isquêmico, onde há uma interrupção do vaso, do sangue, devido a um êmbolo, a um coágulo, de colocar uma substância que a gente chama de trombolítico, que podemos remover quimicamente aquele trombo, aquele coágulo que está obstruindo o fluxo da artéria. No caso, podendo restaurar o fluxo sanguíneo, salvando o tecido cerebral. Então, aqui é um ponto importante de que existe um limite de tempo para que possa ser feito esse tipo de tratamento, que é hoje até 4 horas e meia. Então, o paciente precisa chegar nesse lugar em tempo para que esse tratamento possa ser oferecido e assim modificar a evolução do paciente. Então esse é um ponto importante. Tempo é cérebro. E acho que um dos pontos mais importantes é a questão da prevenção. Então esse é um aspecto que deve ser trabalhado já desde cedo na escola, porque assim evita-se de que chegando na vida adulta os pacientes têm acumulado já uma carga muito grande dos fatores de risco e, com isso, a prevenção evita mesmo dos pacientes virem a desenvolver o acidente vascular cerebral. Então, quais são os pontos importantes? Que precisa ter o controle dos fatores de risco. E, infelizmente, aqueles pacientes que são vítimas de acidente vascular cerebral, eles necessitam de uma reabilitação. E a reabilitação não compreende somente o médico, mas sim, ele envolve outros profissionais, que vão desde fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, até, no caso, o próprio familiar que está envolvido no cuidar desse paciente. E, por fim, gostaria de colocar um aspecto que é dramático na nossa sociedade. Qual que é o desfecho do paciente com acidente vascular cerebral? São 3. Ou o paciente realmente falece devido a acidente vascular cerebral, ou tem uma incapacidade física motora e o que a gente espera é que voltem a uma reabilitação social completa. Entretanto, acidente vascular cerebral, ela leva uma gama muito grande de pacientes para esses 2 desfechos, ou a incapacidade ou morte. De fato, comparando a estatística mundial em termos de mortalidade, vocês podem ver de que o AVC, ele é um dos principais causas de morte no mundo e é a principal causa de morte aqui no país. Comparado com outros países, na União Soviética, a taxa de mortalidade para 100 mil pessoas de 30 a 69 anos é de mais ou menos 200 pessoas para essa faixa etária, para esse número de pessoas na população. Enquanto que no Brasil, ele gira em torno de 100 pessoas por 100 mil, entre 30 a 69 anos. Entretanto, você pode ver que lá no canto, Canadá e Reino Unido, esse número diminui muito. Por que há essas diferenças?
porque existe o controle dos fatores de risco muito mais rigorosos nesses países. Em contrapartida, que nem na União Soviética e no Brasil, esses fatores não são levados em consideração. E basta informar, colocar uma atitude saudável para que a gente possa efetivamente reduzir essa taxa de mortalidade aqui no nosso país. Isso é um ponto importante, porque a mensagem que coloco aqui a você, professor, e que vai repassar isso aos seus alunos, aos colegas mesmo, de que o AVC é uma catástrofe que pode ser prevenida e que pode ser tratada, desde que aloque prevenção primária ou secundária naqueles pacientes que já teve, mas evitar que tenha outro, e tratamento importante que existe hoje, tratamento na fase aguda com trombolítico, e neuroreabilitação para que as pessoas possam voltar em 100% na sua vida laboral, né, de uma forma completa. Espero que nesses minutos tenha colocado a você um panorama geral sobre o que é um acidente vascular cerebral, a sua importância, de como você fazer o diagnóstico, o que fazer diante dos casos e como você pode trabalhar com esse tema na sala de aula com os alunos, esperando efetivamente que a gente possa, a longo prazo, diminuir a taxa de mortalidade de AVC no nosso país. Lembrando a você que no Moodle tem todo o material para que você possa consultar sobre AVC e aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos na área.